Olá, galerinha, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Uma semana abençoada a todos, que Deus nos proteja, nos dê muita saúde e que seja uma semana muito promissora para todos nós. Bom, vamos lá. Meu vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que é muito importante para empresas. Não é minha área do conhecimento, eu não sou especialista no direito previdenciário, mas atuo no direito empresarial e no direito trabalhista. E isso vem sendo dúvidas também, ocorrem muitas dúvidas nesse sentido com empresários, né? Acontece muito quando o funcionário ele pede afastamento por doença de saúde ou acidente de trabalho. Então vamos lá. Nosso vídeo de hoje então abordará sobre o limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? Vamos lá. O trabalhador, quando apresenta atestados, quando ele está com uma doença ocupacional ou até mesmo com um acidente de trabalho, quando o atestado médico, quando o afastamento dele for superior a 15 dias, quando o afastamento for superior a 15 dias, ele é afastado pelo INSS, ou por acidente de trabalho ou por doença ocupacional. Então ele passa a gozar do benefício previdenciário. Então ele recebe pela Previdência. Ele passa então por uma perícia lá na Previdência e o INSS que determina o período de afastamento dele. Se a doença dele se ele irá se recuperar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, enfim, é o INSS que determina isso e ele fica afastado pelo INSS. Então, quando dá volta deste funcionário, o INSS passa novamente, o funcionário passa novamente por um exame médico e o INSS diz, olha, você já está apto ao trabalho. Isso pode acontecer após 6 meses, 3 meses, como pode acontecer após 1 mês do afastamento dele. Ele pode ficar apenas 1 mês afastado. Então, e aí o que acontece? Quando do retorno, o INSS diz o seguinte, olha, você está apto para o trabalho. Ou seja, ele não renova o afastamento. Geralmente, o funcionário pede para que seja renovado. Ele passa por um médico particular e quer que o INSS renove o afastamento dele. E aí o INSS simplesmente não renova o afastamento dele, encerra-se ali naquele período e ele é apresentado para a empresa. Então ele deve entrar em contato com a empresa e quem controla isso? É a empresa que deve controlar. Ela tem a responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade é da empresa e não do funcionário. Então a empresa deve comunicar ao funcionário e falar, olha, compareça até a empresa, nos apresente a documentação. Ele vai falar, olha, foi reprovada a minha renovação. Então a partir do momento que ele se apresenta na empresa, a empresa deve encaminhar esse funcionário para o médico do trabalho, obrigatoriamente. E aí, se o médico do trabalho, ele simplesmente diz o seguinte, este funcionário, ele não está apto ao trabalho, ele está inapto. Então, nós temos um apto pelo INSS e o inapto pelo médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele vai encaminhar novamente o funcionário para onde? Para o INSS. E o INSS encaminha o funcionário para onde? Para o trabalho, dizendo que ele está apto. Então eu tenho um dizendo que está apto e o outro dizendo que está inapto. Neste momento eu crio aqui o limbo jurídico, o limbo previdenciário. Eu crio aqui o limbo previdenciário, ou seja, quem recebe, quem paga o funcionário? Esse funcionário recebe de quem? Quem é que vai pagar? O INSS não vai pagar e a empresa também não, porque a empresa está dizendo que ele está inapto e encaminha ele novamente para o INSS. Agora, se a empresa ela não cumpre com este requisito, a empresa ela simplesmente deve voltar a pagar o funcionário. A empresa ela deve apresentar o funcionário então, no médico do trabalho e com o laudo, com o parecer do médico do trabalho, encaminhá-lo novamente, ou então, se o médico do trabalho der um parecer de que esse funcionário está apto ao trabalho, ele deve ser novamente reintegrado às suas funções e começar a receber o salário. Esta obrigatoriedade de apresentação do funcionário está na NR 7.4.3.3 e diz lá o seguinte, essa NR. No exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta do trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. Ou seja, o
funcionário ficou período superior a 30 dias afastado, obrigatoriamente ele deve ser conduzido ao médico do trabalho e com este documento você encaminha ele ao trabalho ou então ele é reintegrado novamente às suas funções. Tá bom? Fica aí este vídeo para que fiquem atentos a esses requisitos e aí neste caso, quando existe esse limbo previdenciário, é o Poder Judiciário que decide isso. O funcionário então deve ingressar com uma ação e o funcionário ingressa com uma ação e é o Poder Judiciário que decide quem é que deve pagar. Se é a empresa que deve pagar ou se é a Previdência que deve pagar. Tá bom, galera? Fica a dica dessa semana aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima.